Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Estamos vivendo um novo tempo, ações novas, resultados extraordinários. Queridos, eu quero convidar a você a não ficar de fora de nenhuma das nossas programações. Acompanhe conosco. Terças-feiras, às 8 horas da noite, nós temos o nosso culto de oração. Venha participar com a gente, é um tempo precioso de pedidos e milagres. E às quintas, às 16h30, o Ministério de Mulheres se reúne para orar. Um tempo poderoso. Se você, mulher, pode, venha participar conosco. Também nas quintas você tem um encontro marcado conosco. Às 20 horas nós temos o culto de ensino. Esteja preparado para aprender mais do Senhor e se aperfeiçoar cada vez mais nele. E aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas, temos nosso culto da família. Convide pessoas e venha celebrar conosco. Plataformas digitais, acesse o canal do YouTube Verbo Vila Ré, deixe seu like, compartilhe e propague a palavra de Deus. Estamos também nas redes sociais. Acompanhe nossos perfis no Facebook e Instagram e fique por dentro de todos os eventos da nossa igreja. Fique ligado, nosso culto já vai começar. Aproveite, celebre e seja abençoado na prática da palavra. Nos visitou e gostou da nossa igreja? Faça parte, nós queremos te conhecer melhor. Se você quer conhecer mais o nosso ministério Verbo da Vida, acesse nosso site verbodavida.org.br. Boa noite, irmãos, graça e paz. Aleluia, alguns estão prontos, outros estão se preparando. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém, poder assentar. Aleluia, oh glória. Vocês estão bem? Com essa alegria toda? É? Vocês estão prontos? Amém, aleluia. Essa é uma noite de oração, irmãos, é uma noite de culto de oração, né? Um culto onde nós dedicamos um tempo tão precioso para orarmos, para estabelecermos algumas coisas no mundo do Espírito. E foi me incumbido a trazer como um tema, nós estamos numa série, Expansão do Reino, né? Diga, expansão do reino. O reino, ele só vai crescer, irmãos, quando um organismo vivo chamado igreja começa a se movimentar. Vou dizer de novo. A expansão do reino só vai acontecer quando um organismo vivo chamado igreja começa a se movimentar em seu real propósito. Quando a igreja não se movimenta em seu real propósito, o que acontece? Ela deixa de avançar, ela deixa de crescer, né? E eu gostaria, antes de começar a ministrar, eu quero estar orando com você. Inclina sua cabeça, amém? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço nessa noite, Deus, por uma oportunidade. Te agradeço, Deus, pela vida do meu pastor. Obrigado, Pai, porque o Senhor o direcionou, o guiou a conceder a mim uma oportunidade de ministrar a Tua santa palavra. Pai, importa que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai. Pai, que o abrir da minha boca não seja os meus conhecimentos, mas seja o Teu conhecimento. Cristo em mim, a esperança da glória. Pai, ao ministrar, Pai, conceda aos meus irmãos espírito e ouvido aberto para receber da boa palavra, para receber de instruções preciosas. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Deus,
pela vida dos meus irmãos que estão nos assistindo nessa noite. Que o Teu Espírito Santo fale com eles nessa noite. Pai, que a Tua graça seja sobre cada um de nós, Pai. Nos fortalecendo, nos capacitando, nos enchendo de prazer e alegria sobre aquilo que iremos falar, ouvir e receber da Tua parte. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Se você crê, diga um amém bem alto. Alguns não estão crendo, mas até o final deste culto vai sair daqui crendo, amém? Sabe, irmãos, eu vi uma frase que foi bem interessante, que assim, eu já ouvi essa frase já há alguns dias, de um certo ministro. Ele diz assim, que o diabo, na época de Jesus, ele tinha um problema, e esse problema chamava Jesus. Agora, com a ressurreição de Jesus, o diabo não tem só um problema, ele tem vários problemas. E quando eu olho para vocês, você é um problema para o diabo. E uma solução para o perdido. Oh, não tem como você ficar com essa cara de paisagem, meu irmão, se você entendeu o que eu estou te falando. O tema dessa noite, irmãos, é prontos e sem medo. Prontos e sem medo. Diga, prontos e sem medo. Tem alguém com frio aí? Se alguém tiver com frio, eu empresto o meu casaco. Mas sabe, irmãos, que eu não quero que você repita algo que eu te peço para você repetir, mas quero que você faça isso do fundo do seu coração, entendendo que você está recebendo a palavra. Sabe, o amém, o glória a Deus, o aleluia. Sabe, irmãos, não é para glorificar a mim, eu não estou à procura de glória, irmãos. Eu estou aqui para glorificar o Pai e trazer instruções do Pai para as nossas vidas, amém? E esse tema, prontos e sem medo, irmãos, não tem como, irmãos, você estar pronto e andar com medo. Não tem como você estar pronto e andar com medo. As Escrituras nos diz, irmãos, lá em 1 João capítulo 4, no versículo 17, 1 João, capítulo 4, versículo 17, na RA diz assim, nós vamos até o 19, ele diz, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Diga, mantenhamos a confiança. Veja, irmãos, que você não recebe confiança, você mantém a confiança. Desde o momento que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você decidiu entregar a sua vida e confiando que somente Jesus é aquele que pode salvar você, somente Jesus é aquele que pode perdoar os seus pecados, somente Jesus é aquele que pode te colocar em uma posição de destaque. E ele diz, mantenhamos a confiança, pois segundo Ele é, irmãos, eu amo isso, pois segundo Ele é, irmãos, isso não é soberbo, irmãos, é uma declaração dos filhos que andam na fé. Ele diz, pois segundo Ele é, como Ele é, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Se o diabo tinha um problema com Jesus, agora ele tem muitos problemas. E quando o diabo olha para você, quando o diabo olha para mim, ele tem que ver Cristo em nós. Ele tem que ver Jesus em nós. E por onde Jesus passava, algo acontecia. Irmãos, agora imagine, irmãos, a pessoa do Espírito Santo, o Paracletos, o ajudador, aquele ser igual a Jesus, agora ele não está mais visitando as nossas vidas, mas está habitando dentro de nós. E aonde eu vou, eu carrego a presença de Deus. E se eu carrego a presença de Deus, irmãos, não tem como ficar do mesmo jeito no lugar onde eu chego. Porque aonde eu chego, a manifestação do poder sobrenatural de Deus está tão pronto para acontecer. E nós olhamos, mantenhamos a confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Como Jesus é, eu sou neste mundo. Jesus é o amado do Pai, e você é o quê? O amado do Pai. Jesus é próspero e você é o quê? Eu sou próspero. Jesus é curado, eu sou o quê? Eu sou curado. Sabe, irmãos, Deus é um bom pagador. E os filhos, irmãos,
Quando o pai olha para os filhos, o pai supre todas as suas necessidades. E quando nós olharmos um pouquinho mais à frente, no versículo 18, olha o que ele diz: no amor, não é o amor, ele diz no amor. Ele diz no amor. Porque quando eu estou no amor, o que vai acontecer? Não há medo. O grande problema onde que tem muitos cristãos sofrendo oscilações, um dia está mais ou menos, um dia está bem, outro dia está mais ou menos, outro dia está triste, outro dia está mal, é porque precisa rever, irmãos, aonde ele está. Você precisa entender que você está no lugar certo, na hora certa, assistindo o culto certo, e você vai receber uma palavra libertadora para a sua vida, para a sua família, porque a Bíblia diz que no amor não existe medo. Quando você está em Deus, não há medo. Aí ele diz, antes o perfeito amor. Olha o que diz a palavra perfeito. A palavra perfeito do grego significa teleios. Diga teleios. A palavra perfeito significa que não carece de nada necessário para estar completo. Então, ou seja, Deus não precisa da sua ajuda para ser completo. Deus não precisa da sua força para ser completo. Então ele diz, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Obrigado pela tua alegria. Irmãos, isso é para quem crê, irmãos. E se a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo, lembra-se de um exemplo que eu dei uma vez do copo, um copo vazio, o que tem dentro desse copo? Mas se eu tirar a água, o que vai ter dentro desse copo? Vai ter ar. Mas uma vez que a água, ela preenche o espaço, não há mais lugar para o quê? Para o vento. Então, ou seja, nós devemos compreender, irmãos, para nós estarmos prontos para fazer a obra de Deus, nós precisamos nos encher do Espírito. Precisamos nos encher do Espírito. Ele diz, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Veja que João fala assim, olha, os resultados de uma vida medrosa, ela vai trazer para você inquietação. E Deus não te chamou você para andar em inquietação, em preocupação. Deus te chamou você para andar em paz, em alegria, andar nos frutos do Espírito. Amém? Ele diz, ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Sabe, irmãos, o amor de Deus, o amor ágape, ele está tão pronto para aperfeiçoar dentro de você. E quando ele estiver aperfeiçoado dentro de você, você estará tão pronto para manifestar a vontade de Deus aqui na terra. Amém? Aleluia! Olha o que ele diz mais. Versículo 19. Nós amamos porque nós encontramos pessoas cheirosas. Nós amamos porque o olho do nosso irmão e da nossa irmã é esverdeado ou azul. Não, ele diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe, irmãos, que nós aprendemos com isso? Que eu e você somos parte de conexões divinas aqui na terra. Sabe, eu e você, meu irmão, minha irmã, nós devemos entender que nós conduzimos, nós temos a habilidade, nós temos a autoridade de trazer as coisas do céu para a terra. De que jeito? Falando, confessando, expressando. Ele diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe, irmãos, eu sou um resultado do amor de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é um resultado do amor de Deus. E sabe, irmãos, que a Bíblia nos ensina, irmãos, que a obra ainda não foi completada. Mas ela diz lá em Provérbios 4,18 que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele diz, irmãos, que o dia perfeito chegará, irmãos, e quando ele chegar, nós estaremos tão prontos. Para o quê? Para manifestar, ou então, para nós o quê? Irmos para a glória.
Tem pessoas que ultimamente, irmãos, não estão mais acreditando no céu, não creem mais na eternidade. Congrega-se por conveniência. E Deus quer que você entenda, querido, que você tem um chamado aqui na terra. A tua existência aqui na terra não é por acaso. Porque essas escrituras, a palavra de Deus, irmãos, ela foi escrita para que ela se tornasse vida para você. Certa feita Jesus falando: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, este não tem parte comigo. E aí depois, algumas pessoas começaram a abandonar Jesus. Mas aí depois, Jesus olha para os discípulos e falam para ele: vocês querem ir embora? Vocês querem ir embora? Aí Pedro diz: Senhor, para onde iremos se só tu tens palavra de vida eterna? A Bíblia diz em João 17, que as palavras que eu vos digo, elas são espírito e vida. A palavra que você ouve não é um conto, uma história do bicho papão ou do chapeuzinho vermelho. A palavra que você ouve deste púlpito, irmãos, ela é carregada de vida e de unção. Ela é tão carregada, irmãos, que ela pode transformar a sua vida. O apóstolo Paulo, ele compartilhando em sua carta aos Romanos, no capítulo 1, ele tinha um desejo de ver os irmãos de Roma. E ele diz um grande detalhe no versículo 14. Romanos 1,14. Vamos ver aí. Aleluia. Ele diz no 1,14, nós vamos até o 16, tá bom? Ele diz: pois sou o quê? A Bíblia diz, irmãos, que a ninguém deveis nada. Deus não nos fez, Deus não nos libertou para sermos caloteiros, mas Deus nos fez para ser devedores de algo tão importante. Ele diz: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Qual é o dever? A Bíblia diz que a ninguém deveis, a não ser o amor. A ninguém deveis, a não ser o amor. Então, se tem uma dívida que você tem com o seu irmão, essa dívida chama-se amor. E dentro de você existe o amor de Deus. Você tem tanto de Deus, irmãos, que você está habilitado a pagar essa dívida. Você tem esses recursos chamados amor, para pagar essa dívida para com o seu irmão, para com o perdido. Nosso pastor falou domingo a respeito sobre a compaixão. Compaixão é você o quê? É você se condoer com a necessidade do teu próximo. Isso também tem a ver o quê? Com a prontidão. E estarmos prontos. Agora, como, irmãos, usufruiremos ou como manifestaremos algo que não sabemos que nós temos? É preciso saber. E como eu sei? Está nas escrituras. Ele diz: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Versículo 15 ele diz: por isso, quanto está em mim, o que está em mim, estou o quê? Eu acho que você nunca disse isso. Ah, não estou preparado. Ah, chama outro. Eis-me aqui e envia-me o outro. É isso que diz a escritura? Eis-me aqui, Senhor, envia-me, envia fulano. Não, eis-me aqui e envia-me a mim. Apóstolo Paulo diz: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outro em Roma. E o 16 ele diz: pois não me envergonho do evangelho. Irmãos, eu amo isso. Sabe por quê? Porque Jesus ele deixou bem claro. Jesus ele deixou bem claro. Se você ler os evangelhos, todas as vezes que Jesus falava às pessoas, ele diz: em verdade vos digo. Jesus, certa feita, ele diz: aqueles que creem em mim, de maneira alguma serão decepcionados. O evangelho jamais decepcionará pessoas. O evangelho jamais decepcionará pessoas. Pessoas podem ser decepcionadas por outras pessoas, mas o evangelho não. O evangelho é a boa notícia de Deus, que outrora você estava perdido e agora você é alcançado. Ele diz: pois não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque Paulo sabia que o evangelho era tão poderoso para transformar a vida de qualquer pessoa. O evangelho transformou a vida de um assassino em um ganhador de almas.
Uma certa feita, eu lendo algumas frases no Google, ele diz que a palavra de Deus, o Evangelho, é a única arma que atira no morto e o traz à vida. O Evangelho é a única arma que atirada no morto o trará à vida. É a única arma. Meu irmão, olha, o Evangelho está dentro de você. O que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E se você abrir a sua palavra, irmãos, coisas vão acontecer por causa do poder da palavra e do Espírito. Ele diz: pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder, irmãos. É o poder. A palavra poder tem por definição do grego dunamis, poder explosivo, poder de destruição. Destruir o que, irmãos? Aquilo que está certo. Não, destruir aquilo que está errado e construir algo que deve ser certo na vida de uma pessoa. Ele diz: porque é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Sabe, meu irmão, no mundo aí fora estão cheios de pessoas com o coração desejoso. Romanos 8:19, ele diz que a ardente expectativa da criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ei, tem gente lá fora com o coração cheio de crer, esperando crer. Alguém fala e eu creio, alguém fala e eu creio. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: fique pronto. Diga ao seu irmão: fique pronto. Sabe, irmãos, não vamos esperar o arrebatamento, irmãos. Não vamos esperar o arrebatamento para fazer a obra de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Aí ele diz no 17: visto que a justiça de Deus se revela no pastor Roberto. É isso? A justiça de Deus, ela se revela onde? No Evangelho. O Evangelho propagado é a manifestação da justiça de Deus. De que jeito? De que forma? Baseado em decorações? Não. Ele diz: de fé em fé. Por que você prega? Porque eu creio. Por que você fala de Jesus? Porque eu creio. Por que você ama o seu irmão? Porque eu creio. De fé em fé, como está escrito: o justo viverá. Ei, a fé é o oxigênio do crente. A fé é o oxigênio do crente. A murmuração é o oxigênio do diabo. Então não murmure, fale fé. Pegue fogo. Pegue fogo. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Sabe, irmãos, eu estava meditando há uns dias atrás e o Espírito Santo falou tão claro comigo a respeito disso. Você sabia, irmãos, que quando você está pronto para algo, meu irmão, quando você está em um lugar certo, na hora certa, e quando você está com o coração totalmente pronto, meu irmão, Deus é aquele que pode te usar para trazer milagres extraordinários. E aí eu meditando nas escrituras por esses dias, e me veio o que? A multiplicação dos pães e peixes. O que tem a ver com isso? Multiplicação de pães e peixe. Se você ler os evangelhos, 4 evangelhos, você vai ver que por 2 vezes Jesus multiplicou pães e peixe. Amém? Estão comigo? Eu vou te dar as referências. Se você quiser anotar, depois você pode pedir para mim, tá bom? A primeira multiplicação dos pães e peixe estão descritas em Mateus 14, capítulo 14, do 13 ao 21, em Marcos, capítulo de número 6, do versículo 31 ao 44, em Lucas, capítulo de número 9, do 10 ao 17, em João, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 15. Essa foi a primeira multiplicação. Já a segunda multiplicação, apenas 2 evangelhos citam a segunda multiplicação, apenas 2. Quem são? Mateus, no capítulo 15, do 32 ao 39, e Marcos, do capítulo 8, de 1 a 10. Mas o que eu quero dizer isso com você? Sabe, irmãos, eu lendo, e hoje eu também comecei a ler novamente,
Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de João, para que a gente começasse a orar. Em João, capítulo de número 6, no versículo 5 ao 15. Em Evangelho de João, capítulo de número 6, do 5 até o 15, ele diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele. Percebe-se, irmãos, que se você olhar os capítulos anteriores, alguns versículos anteriores, você vai ver que Jesus estava assim, cansado, porque ele estava numa trajetória pregando, anunciando o Evangelho do Reino, anunciando as Escrituras, falando do Pai, curando pessoas, realizando milagres. Imagina, ele estava no período de exaustão. E a Bíblia fala que, se você voltar a alguns versículos anteriores, você vai ver que Jesus, ele entra num barco. Ele entra num barco e vai para um outro lado do rio. Só que, irmãos, eu acho que naquela época já tinha um WhatsApp. Porque a notícia correu. Ó, Jesus está indo para aquele lado lá. E de repente Jesus queria ficar sozinho para dar uma descansada. E de repente Jesus chega do outro lado do rio. Tinha o quê? Uma grande multidão. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, fala-se que Jesus viu uma multidão e ele se compadecia, ele tinha compaixão da multidão. Mas os 4 evangelhos, eles relatam do primeiro episódio, na primeira multiplicação, ele diz de algo que havia uma multidão não somente que estava padecendo por necessidades espirituais, mas ele também tinha necessidades físicas. Volta lá para mim, no 5. Ele diz: então Jesus erguendo os olhos, e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Ele pergunta para quem? Para os discípulos, para aquele que já estava andando com Jesus. Aí no versículo 6 ele diz: mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Sabe, irmãos, quando você compartilha a fé, quando você está pronto para manifestar o milagre, quando você está pronto para realizar algo sobrenatural para Deus, sabe, meu irmão, você deve fazer isso com alguém que tem a mesma fé que você, que crê como você crê, que acredita como você crê. E veja que Jesus, ele falou isso para quê? Para experimentar. Volta lá, não sei, experimenta Filipe. Ele diz: porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus, no coração de Jesus, já estava pronto para realizar o que ele tinha que fazer. Ele estava pronto, diga, Jesus estava pronto. No versículo 7, respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço? Cada um o seu pedaço. Imagina, irmãos, Filipe olhando assim: tudo bem, vamos olhar o caixa, né? Vamos olhar o caixa. Vamos ver se nós olhamos aqui, nós temos 5.000 pessoas. Vamos ver se eu vou contar o dinheiro aqui, vamos aí, junta aí. Dá um pouco aí Will, dá um pouco aí Edivaldo, dá um pouco aí Pastor Paulo, dá um pouco aí Marcos. Vamos ver aqui, se a gente juntar o dinheiro aqui, pode ser que a gente consiga alimentar 5.000 pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, o evangelho não é natural, o evangelho ele é sobrenatural. Vou dizer de novo, o evangelho ele não é natural. O evangelho anunciado, ele não é feito de coisas físicas, mas de coisas espirituais. Uma vez crendo, ela se torna realidade. Amém? Então ele diz, respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Eu acho que Filipe ali, ele gostava muito de matemática. Ele falou: olha, eu acho que 200 denários dá para alimentar 5.000 pessoas. Mas ele continua, no versículo 8. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Eu gosto disso, irmãos. Aquele que ouve e aquele que responde à altura daquilo que se ouviu. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Chegará um tempo, e esse tempo chama-se hoje, onde você receberá instruções do Espírito, e você vai fazer de acordo com o que o Espírito diz a você. Veja que André diz: irmão de Simão, informou a Jesus, o quê? 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Imagina, irmãos, não tem nexo. 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e parece que André, parece que conta uma piada, né? Não, está ali um homem ali com 5 pães e 2 peixinhos. O que vai fazer com 5 pães e 2 peixinhos? Aos olhos naturais parecem ser nada, mas os olhos espirituais é o potencial, ou é a semente,
com poder de floresta. Está pronto é você usar aquilo que você tem em mãos. É usar aquilo que você tem no seu coração, na sua boca, e fazer com aquilo que você tem, mesmo que seja um versículo. Cadê Nadir? Nadir já começou, né, Nadir? Recebeu a instrução. Ela recebeu a instrução no domingo e ela já começou a propagar. Propague, meu irmão. Eu disse, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Aos olhos naturais parece ser nada. Mas veja o versículo 9. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Aquilo que você tem recebido com ações de graças, ou declarado com ações de graças, tem o poder de multiplicação. Ei, irmãos, isso é poderoso. Aquilo que você tem em mãos, confessado com ações de graças, tem o poder de multiplicar. Sabe como é isso, irmão? Sabe como é isso? É quando você acorda pelas manhãs e você rende graças ao Senhor pelos bons encontros. O Senhor vai multiplicar os teus bons encontros. Eu tive uma experiência semana passada quando eu ministrei sobre missões que são feitas com joelhos. E sabe, irmãos, eu fiz uma oração, irmãos, onde Deus, eu pedi a Deus, Deus, me dê pessoas, me dê nome de pessoas para que eu possa orar. Sabe o que aconteceu? Naquela mesma noite, irmãos, 4 pessoas me chamaram no WhatsApp: Roberto, ore por isso, ore por aquilo, ore pela minha família, ore por isso. Irmãos, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quando você gera no mundo do Espírito, em oração, irmãos, o caminho se torna aplainado para você caminhar. Ele diz: então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Sabe, meu irmão, o nosso Deus é um Deus organizado, e Ele não quer que aquilo que Ele depositou em você, ou aquilo que Ele deu a você, Ele não quer que se perca. Como aquela parábola dos talentos. A um deu 5, a um deu 3 e a um deu apenas um talento. O que tinha 5 fez 10, o que tinha 3 fez 6, e o que tinha 1 enterrou. Todos aqueles que multiplicaram, a Bíblia diz o quê? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Sabe, irmão, sabe quando nós vamos experimentar a abundância do Senhor? Quando formos fiéis nos pequenos detalhes. Aonde? Em horário, em oração, em os nossos compromissos. Se nós não formos fiéis àquilo que Deus nos chamou para fazer, irmãos, nós nunca estaremos prontos para experimentar o sobrenatural de Deus. E aí diz depois, as escrituras, né? Diz que o Senhor mandou recolher, porque houve grande multiplicação. O que me chama a atenção é pouco se fala sobre esse garoto, esse jovem, que tinha 5 pães e 2 peixes. Pouco se fala sobre ele. Mas há um grande detalhe, que esse jovem, ele estava no lugar certo, com algo certo, pronto para alimentar pessoas. Não reclame do lugar onde você está plantado. Não reclame no lugar onde você trabalha. Não reclame na família que você está. Você foi chamado ali para frutificar, para dar frutos. Eu li uma frase hoje à tarde, e que dizia mais ou menos assim: você não é uma árvore, um pinheiro, né, uma árvore de Natal. Você é uma árvore chamada para dar frutos, e não uma árvore de Natal.
Porque uma árvore viva, ela vai produzir frutos. Mas uma árvore de Natal, ela só vai o quê? Segurar apenas umas lantejoulas, umas bolinhas, uns presentinhos. Sabe, meu irmão, chegou o tempo de nós frutificarmos. E fazer com que os nossos frutos não apenas amadureçam, mas que sirvam outras pessoas. Fique pronto. Não tenha medo. Não tenha medo daquele que veio da eternidade, lá do futuro, e disse: está tudo bem. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Não tem nada a ver com você, meu irmão, tem a ver com Ele. Que as palavras do apóstolo Paulo em Atos, capítulo de número 20, no versículo 24, quero encerrar com isso para nós orarmos. Atos 20, 24. Atos 20, 24. Porém, em nada me considero a vida por preciosa. Porém, em nada considero a vida por preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para quê? Não para me enriquecer, não para juntar pessoas, mas para o quê? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo diz: eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o meu chamado. Certa feita Jesus diz em João 12, 26, ele diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estarei também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Estar pronto, irmãos, é servir ao Senhor. E se alguém me servir, João 12, 26. João 12, 26. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. 27. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito, vim para esta hora. O versículo 24, olha lá para o versículo 24. Vê o 24. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele ficará por si só. Mas se ele morrer, produz muitos frutos. Estamos muito vivos, irmãos, para nós mesmos. Estamos muito vivos para nós mesmos. A minha casa, o meu carro, a minha família, meu isso, meu aquilo. Não tenha a sua vida por preciosa. Porque aquele que ama a sua vida vai perder. Se você amar muito a sua vida, você vai perder, irmãos. Mas se você abrir a mão da sua vida por amor ao Evangelho, está pronto para receber o ID. O ID de Jesus. Irmãos, fique pronto, porque o Senhor vai te honrar. O Senhor te honrará. Lembro que quando eu estudei missões em Belo Horizonte, uma vez eu queria ir embora, no terceiro dia, quando eu estava estudando missão. E uma ministra do Evangelho falou assim: se você quiser ir embora, você pode até ir. Mas saiba de uma coisa, o Pai nunca deixou de te amar. E porque Ele te ama, Ele te dará os caminhos certos. Amém? É um tempo de orarmos, amém? Olá, irmão! Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!